Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Aham, só não te vejo. Não me vê? Não, tá uma imagem. Não sei se eu não vejo por conta de metade da tela eu me vejo, outra metade tá Tá preta. escura? Ué, Hum? não era pra tá, mas deixa eu dar uma ajeitada aqui. Quer Não sei tentar? não sei se quem entrou agora tá te vendo ou não. Eu acho que sim, eu tô me vendo aqui. Pessoal, Carlão, meu amigo, Carlos Trindade, meu amigo também, Erlane G, Rose, boa noite. Estão conseguindo me ver? Sim. Tira o volume. Tira o volume, não vai dar um... Deixa eu baixar a música aqui. Estão conseguindo me ver aqui, Ah, mas Marcelita? se. Ah, então tranquilo. Se as pessoas conseguem nos ver, tá tranquilo. É, mas não quer sair e entrar de volta para ver? Daí eu te. Só desliga, liga, daí eu te convido ali de novo. Tá bom, então, vou sair. Tá. Boa noite, meu camarada Carlos. Como é que tá tu, rapaz? Temos que fazer um café com prosa, hein? Esse trem é bom demais. Começou a prosa e eu já fui atrás do café, ó. Coisa boa. O problema é dormir depois. Vamos ver agora se vai dar boa. E aí, mudou algo? Não, tá Não. igual, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, então. Uhum. O... Então, vamos lá, boa noite para quem já está nessa live, ela fica gravada depois. Ela fica gravada e vai aparecer na timeline do Instagram meu, da doutora Marcianita e de quem eu marcar lá. Então, vamos às apresentações. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar o meu convite. Obrigada Não foi fácil conseguir, pelo convite. não foi fácil conciliar a agenda não, né? Mas cá estamos. Então, Pois é, pessoal, até desculpa não conseguir uma disponibilidade antes, mas essa época é bem, a gente fica bem atarefado, né? fica bem. Eu também estou correndo. Então, apresentando a doutora Marcianita, ela tem já um cargo especial de ser minha amiga há muitos anos, há uns 15, mais de 15 anos, quase Mais de 20, né? 15 anos, o começo da faculdade. 2005, ano que vem, Hum. 20 anos. Aham. Uma amizade vintenária. Então, a doutora Marcianita é mestre em Direito Empresarial e Cidadania pela Unicuritiba. Quem é da região sabe que a Unicuritiba é referência em curso de Direito e Gestão Empresarial, Contábil, Tributária. Ela é especialista em Gestão Contábil e Tributária pela Universidade Federal do Paraná. Também tem especialização em Lei Geral de Proteção de Dados pela Legal Educação, especialista em Direito Empresarial, também especialista em Planejamento Previdenciário e Gestora de Pessoas pela Facet. Além de ser coordenadora financeira e contábil da Comesp, que é o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná. Integrante do Programa de Iniciação Científica da Unicuritiba na linha de Compliance, além de ter diversos artigos publicados em revistas do gênero jurídico, tanto nacional quanto internacional. Além, é claro, de infinitas outras coisas, como professora, faz também conciliação, é da mediação, esse também é a minha veia, gosto muito disso. E está aí, trazendo hoje um pouco de informação para a nossa rede. Doutora Marcianita, tens a palavra? Então, eu começo de novo agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui. Aprecio muito os teus vídeos, o teu propósito, o que você vem trazendo, você vem iluminando as pessoas, né, com conhecimento. Estamos, como eu falei, num momento muito delicado. Esse momento, assim, pré-eleitoral, ele só não é pior do que um momento de campanha, não é mesmo? É um momento assim que todo cuidado é pouco, precisa ter muita vigilância com tudo que vai fazer. Quem está assim bastante envolvido, né, no ramo da política sabe do que eu estou falando, né? O quanto ter cabeça fria e um bom planejamento faz toda a diferença nesse momento.
Falando um pouquinho aqui da parte profissional, quando você citou ali da minha coordenação no Comesp, então, estamos envolvidos com mais de 25 municípios diariamente, enquanto consórcio, e sabemos da importância do melhor gestor público, sabemos da importância de uma boa aplicação dos seus recursos, de entender o que a comunidade precisa. E aí, enquanto cidadão, é muito importante a gente também fazer essa reflexão, porque aqui teu público, todo o nosso público aqui vai tomar uma decisão importante, né, em outubro. Então, é importante, às vezes, a gente falar para quem vai sair candidato, para quem está planejando ali ou vai trabalhar na campanha, mas também a gente conversar, aproveitar esse momento aqui do Café com Prosa e conversar também um pouquinho com quem vai estar lá decidindo, né? O que isso é de extrema importância, é a parte mais importante de todas. Um bom gestor, ele vai fazer toda a diferença em toda a programação e todo o destino de uma cidade, né? Então, estamos em momento de discutir sobre isso, e o discutir não é ruim, né, doutor Edivaldo? Tem gente que foge da discussão. A gente gosta de conciliação, mas a conciliação se faz com muita discussão, não é mesmo? Eu sou muito adepto da filosofia da comunicação e eu gosto de citar alguns gigantes contemporâneos, alguns da Idade Média. Um deles, Hegel, que fala sobre a síntese. Você tem uma tese, lembra? O senhor teve aula lá de filosofia e depois eu gostei muito. Na época eu já fazia um paralelo entre o direito lá e a filosofia. A tese, a antítese e a síntese. Então, você levanta uma situação que vira uma tese. Olha, eu estou com uma tese. Alguém vem e contradita. Fala, olha, é legal, mas poderia ter alguns ajustes aqui. Então, vem uma antítese com os ajustes. E depois aquilo será sintetizado. Então, será essa a síntese. Embora muitos estejam olhando os próprios umbigos nesse momento, é importante alguém ter uma visão macro e estar de fora, não deixar que atropele as coisas. É igual criança pequena, tem muita energia, mas se o pai e a mãe não cuidar, eles fazem besteira. O candidato e se o pai e a mãe direcionar da melhor forma, pensa o futuro incrível que essa criança vai ter, né? Exatamente. Então, é muito... Se não colocar o dedo na tomada, a gente já está no lucro, né? Mas tá pode ir muito, muito além, né? E aqui em Santa Catarina, 220. Se botar o dedo na tomada é pior. É pior. Então, alguns cuidados são importantes agora para não fazer uma antecipação de campanha e não queimar na largada, né? Porque possivelmente ninguém vai falar nada, daqui a pouco aparece uma impugnação, aí o ganha, mas não leva. Foi eleito pela quantidade de votos, mas por irregularidade jurídica, infelizmente não vai conseguir emplacar. E isso é extremamente delicado, tanto para quem não está hoje, né, exercendo no seu cargo público, como para quem está. Então, é muito delicado. Como que eu estou... quais são as reuniões que eu já estou planejando? Quais são as reuniões que eu, enquanto pré-candidato, né, já estou fazendo? Quem que está me auxiliando nisso? Porque a gente entende, né, doutor, que causa uma ansiedade, não causa? Você fala assim, caramba, é muito pouco tempo, eu quero visitar todo mundo, eu quero reunir todo mundo, eu quero ter um time de pessoas que compartilham da minha filosofia, porque é muito importante também o candidato, dentro desse planejamento dele de campanha, trazer pessoas que o ajudem nesse trabalho, mas que de fato representem o que ele acredita, que tenham os mesmos valores, que tenham os mesmos objetivos, porque essa pessoa que vai estar à frente, ali trabalhando junto na campanha, ela vai estar representando o candidato. Então, cabe aí no planejamento do candidato, além desse cuidado com as datas, depois em uma outra parte que a gente vai falar, não sei se hoje, mas num próximo momento, sobre a adequada prestação de contas da campanha, né? Acho que ficaria talvez para uma próxima conversa. Mas além, a preocupação não é só a prestação de contas, não é só o CNPJ ali da campanha do candidato. A preocupação vai com toda uma equipe bem estruturada, uma equipe que te represente de verdade, que vai estar falando em seu nome. De que forma essas reuniões, esses encontros serão conduzidos. Tudo bem, eu estou em época que eu posso fazer campanha, mas que tipo de campanha eu posso fazer? O que eu posso oferecer? Eu posso entregar algum brinde? Eu posso presentear os moradores do meu bairro?
são perguntas muito, muito, muito relevantes. Parece coisa simples, né? E às vezes no automático o candidato só sai fazendo. E às vezes eu acho que ele até esquece que está em campanha e faz por preocupação com a população mesmo, por amizade e tal. Mas tem muitos detalhes que precisam ser bem planejados com quem está focado, assim, que não está pensando no estou em campanha, mas naquele que vai estar cuidando de quem está em campanha. Peraí, temos aqui, exemplo fácil de conta que tem um checklist aqui, é alguém que vai estar ali acompanhando esse candidato o tempo todo com aquele checklist dizendo assim, epa, esse é teu limite, ó, não dá para passar daí. E tem que ser alguém de cabeça fria, que tenha planejado muito bem, juntinho ali com o candidato, esteja muito, numa linguagem mais simples, assim, muito antenado com o que pode e o que não pode. Da mesma forma que a gente precisa dizer para a criança a todo momento, isso pode, isso não pode, olha, deixa eu te orientar sobre isso, a gente vai ter que fazer isso, né, os nossos candidatos, os candidatos aí de Santa Catarina, da Penha, os candidatos daqui, enfim, os que estão nos assistindo, nos ouvindo, depois vão ter que pensar nisso, estabelecer esse planejamento de cabeça fria, né? O que eu percebo é que a candidatura para vereador, principalmente, quando é para deputado, prefeito, às vezes tem uma estruturação um pouco melhor. Até porque para prefeito é majoritário, então você tem dentro de um grupo, um candidato só, ou um pré-candidato, e vereadores são vários. Aqui nós teremos, agora são 13 cadeiras, teremos 13 ou 14 candidatos em cada partido, e são vários partidos. E muitas vezes ainda não recebeu, muitas vezes não, ainda não veio verba de campanha, cada um está correndo por si, e a gente sente uma falta. Uma coisa que eu pego no pé, já falei aqui com N pessoas, é mais na questão da gestão social dele. Que ele tem que se apresentar sozinho, e fica uma coisa, às vezes, deselegante. Eu até uso o exemplo o Clóvis de Barro, que parafraseia um pensador, sociólogo francês, chamado Pierre Bourdieu, que ele fala sobre os circuitos de consagração social. Ele diz que o circuito de consagração social será tão mais eficaz quanto maior for a distância do consagrador e do objeto consagrado. O que quer dizer que a autoapresentação não tem muito valor. Você vai... O currículo é isso, mas é escrito. Daí você chega na fábrica, eu sou A, B, C... Nem você se sente bem. Então, o que eu sugiro é que pegue um da equipe e faça a abertura. Esse aqui é fulano de tal, igual eu apresentei aqui. A vida imita a arte. E a televisão era considerada a sétima arte, aquela coisa. Então, vem e faz uma prévia. Olha, aqui está comigo a doutora Marcianita, assim, assim, assim. Aí depois vem... Isso é em futebol, isso é na formatura. Imagina se cada um na formatura chega lá e fala assim, eu estou muito feliz porque estou me formando, eu sou o Antenor, Cavalcante. Não faz sentido. Então, tem um cerimonialista. Dentro da realidade de cada um, é importante que faça essa formatação, até porque quem está ali fazendo esse papel vai estar de cabeça fria. E outra coisa, um detalhe, assim, até para te complementar, muito importante você não vai perder identidade, você candidato, você não vai perder identidade se tiver um cerimonialista trajado adequadamente, falando da sua trajetória adequadamente, porque às vezes ele vai falar de uma forma que até você vai sentir mais orgulho ainda de você candidato, quando eu digo assim, você. Então é muito, porque eu já ouvi coisas nesse, não, mas eu acho que eu não quero alguém para me apresentar, porque as pessoas me conhecem, ou eu quero que elas fixem a minha imagem. Mas é muito melhor se a sua imagem for fixada, né? Se você for apresentado por alguém que vai falar adequadamente quem é você. E depois você não precisa perder a sua identidade, nem fazer tipo, nem falar diferente do que você é. Porque ninguém sustenta personagem, né, doutor? Mas, assim, veja a importância da gente ter um ritual, uma cerimônia. A gente falou de criança agora há pouco, mas se a gente fizer um paralelo, assim, perdeu-se muito da cerimônia, da educação, assim, no nosso dia a dia. Nós que temos mais de 40, sim, a formalidade está ficando para trás. Isso faz falta. Nós que temos mais de 40, a gente consegue, às vezes, perceber, poxa, mas faltou uma certa elegância, um certo cuidado aqui. E então, quando a gente pensa em todo esse contexto, e todo esse trabalho que você vem fazendo de forma incrível, de orientação,
é um trabalho muito precioso, muito incrível, assim, não tem como não ouvir, não admirar todo esse cuidado que você tem. E aí, precisa fazer uma orientação sobre planejamento? Ok. Você precisa de um trabalho, de alguém que te apresente, de um cerimonialista, você tem toda a equipe, né, a sua equipe para preparar e para cuidar disso. Ah, eu estou inseguro, como que eu vou que roupa eu vou usar? Que roupa que eu vou tirar foto para minha campanha? Como que eu vou aparecer no panfleto, na placa? Isso não dá para ser feito ao vento. Não, não dá para ser aleatório, porque custa. E eu falo sobre agora, eu estou aí no Centro Europeu, recomendo demais. Exige um pouco de tempo da gente. O pessoal lá fazendo um curso de consultoria de imagem. A cor que você escolhe, a forma, o ambiente que você vai. Isso está tão no dia a dia que hoje você contrata um buffet para aniversário ou algum local. O casamento já é bem formal, mas o aniversário, você vai lá, contratou um buffet, contratou um espaço, vai ter alguém que vai fazer a recepção da pessoa, vai anotar o nome do presente. Para quê? Para que você, que é a estrela da festa, ou a tua criança, possa curtir a festa sem ter que se preocupar com os pormenores. Uhum. E a ideia é exatamente essa, vai ter uma janta em tal lugar. Aí são 12 pessoas, chegou 10. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar esperando aquelas pessoas lá fora? Não, você vai entrar, daqui a pouco a outra chega, daí você tem que interromper para ir lá. A gente vê isso no dia a dia de maneira tão sutil, porque daí vai ter alguém para fazer esse trabalho. Vai falar assim, muito boa noite, o pessoal já está reunido lá dentro. Vou pedir que o senhor, por gentileza, sente aqui, ou senta ali e tal. E fica tudo certo. É a mesma coisa a figura de prefeito, governador. Eles têm os assessores. Alguma coisa não está tão interessante, é como se fosse um jogo de xadrez. Você vai lá e sacrifica o peão, o bispo, a torre, não sei o quê, mas o jogo acaba se sacrificar o rei. Então, quem é pré-candidato é vitrine. Ele não pode estar ansioso, ele vai falar coisa que não deve. Enfim, ele precisa dessa orientação. Procure, né, uma pessoa lá da confiança dele que tenha uma visibilidade mínima sobre a situação, um conhecimento mínimo. Fala mais aí, doutora. Eu estou preparando um café. Ainda, então, indo nessa linha, a gente tem que lembrar o seguinte: essa oportunidade de exercer esse trabalho tão importante, que é ser escolhido pelo povo para representar a sua cidade, para representar seu bairro, é algo muito importante. Isso demanda o devido cuidado, o devido planejamento. É a grande oportunidade de quem decidiu, né, está escolhendo ser candidato agora, seja a reeleição ou seja a primeira vez, porque vamos ter muitos candidatos jovens. Você comentou que aumentou as cadeiras aí na Penha, né? Vamos ter 2 novos. Dois novos vereadores. E essa é a oportunidade de vir gente nova. E tem gente jovem se interessando pelo mundo da política e sabendo o quanto a política é importante para todos. E então, pensa só, você tem essa oportunidade hoje, você que vai ser candidato, pré-candidato, e só daqui 4 anos ela vai se repetir. Então não merece a devida atenção, o devido cuidado? Merece um investimento na aparência, investir na pessoa também. Eu falo que eu vivo gastando dinheiro em treinamento, em curso, já fiz trocentos cursos de oratória, de comunicação, invisto em livro. Cada vez que eu vou lá na livraria é 3, 4 livros e é 300, 400 reais. Mas eu acho importante porque o maior instrumento... Imagine hoje se acontece alguma coisa e você é despojado de todos os valores que você tem. O que vai sobrar? Teus valores como ser humano, Sim. como pessoa, a tua inteligência, a tua capacidade de fazer diferença na vida dos outros. E eu tenho dito para alguns ali que é exatamente isso. Se não aproveitar agora, só em 2028. Exatamente. São 4 anos de espera. Sim, e não dá para esperar, né? Então, assim, não dá para queimar na largada, não dá para fazer uma pré-campanha errada, não dá para gastar de forma errada o que precisa receber a orientação correta do partido, ou ter uma equipe que faça essa orientação, planejar tudo de forma muito assertiva e principalmente pensar muito no que você pretende, né, de projeto, o que você acha que pode mudar, de que forma você pode contribuir. E até tem mais uma coisa bem interessante, assim, que as pessoas, muitos pré-candidatos têm muita boa vontade, mas às vezes elas também não entendem muito bem qual que é exatamente a função, né, do vereador quando ele está lá. Será que ele está prometendo algo que de fato ele possa cumprir?
E é interessante a gente lembrar disso, porque nós estamos na era da informação. Tem a parte boa e a ruim. A boa é que todo mundo acha que sabe de tudo porque tem o Google na mão. A ruim é que se falta internet, ninguém sabe de mais nada, né? Mas considerando que o acesso à informação está muito fácil, o pré-candidato estar preparado para saber responder perguntas de forma adequada, para não acabar ficando constrangido com uma pergunta de alguém que está super ali antenado, com o celular na mão, fazendo pesquisas e perguntando, tudo bem, mas enquanto vereador você vai fazer o quê? O que você pretende? É necessário até esse cuidado, assim, eu diria que essa gestão de risco, tanto das mídias sociais, porque tem muito ataque virtual, mas quanto essa gestão de risco do que está acontecendo numa conversa informal. Com essa moda de cortes, você imagina o que vai ser dessas redes sociais agora, quando tiver liberada a campanha. O que não vai ter de corte de um candidato ou outro que deu uma resposta, uma frase errada, aquilo vai virar uma montagem, um corte. Então, é o momento, estamos agora entrando no mês 6, dá tempo, né, doutor? Dá tempo de se planejar, de conversar. Procurem as pessoas que estão capacitadas para isso, porque depois dá para tentar salvar uma impugnação? Tá, mas é melhor não ter que passar por isso. É mais barato, né? Mais saudável. Eu estou olhando aqui porque eu ganhei um livro, como não estou com ele em mãos. Para quem estiver preocupado em ficar em saia justa, pessoas que já discutiram comigo, tiveram oportunidade, sabem que é difícil me ganhar no grito, porque eu tenho bastante tolerância e eu gosto da discussão. Às vezes eu fico até mais ávido, mas é típico de quem faz júri, que daí você oscila, né? O humor sobe, desce, e você pega aquilo com unhas e dentes. Então eu realmente visto a camisa. E para quem quer virar um belo de um argumentador, sugiro Arthur Schopenhauer, A Arte de Ter Razão. O livro é um espetáculo, né? A Arte de Ter Razão. Então, você vai ser colocado num pacal uma hora. Você vai ter que ter muitas ferramentas para conseguir se livrar. E nós temos aí, sei lá, vai ter o que? Uns 70 dias para o pleito? Um pouquinho mais? 4 meses? Não dá 4 meses? Mês 6, 7, 8... daria uns 4 meses. 120 dias, né? A arrancada. O sprint final é lá no 45, mas dá tempo de aprender alguma coisa. Não tudo, mas aí o que você faz? Vá lá e suba no ombro dos gigantes. O que é subir no ombro do gigante? É ler o que alguém fez, que preparou. Não dá tempo de você ler uma obra inteira, mas tem e-books. Ou pega um mentor de imagem, mentor de comunicação, mentor político, tem mentor para tudo. E é um espetáculo, é como se fosse o personal trainer. Na academia você pega o personal trainer, ele te ajuda, e na vida empresarial, política, tem que ter alguém para trazer uma visão diferente, porque quando você está muito enfiado ali, você tem uma visão muito fechada. O livro do O Príncipe de Maquiavel foi um livro que ele fez recomendado para os príncipes da época, e ele diz que quem está no topo da pirâmide sabe o que é bom para quem está na base, quem está na base sabe o que é bom para quem está no topo. O exemplo de que quem tem o panorama não tem foco, quem tem foco não tem panorama. Então, o pré-candidato está tão focado que ele perde o entorno, e aquele entorno pode oferecer um risco para ele. Sim. E agora, quando a gente fala assim, temos todo esse tempo ainda, né? É pouco tempo, porque você só vai ter essa chance de novo daqui 4 anos. Então, é pouco tempo se a gente considerar que tem que sair tudo perfeito. E aí você pode... O candidato, né, que está aqui nos ouvindo pode falar assim, mas o que eu posso fazer agora? Eu ainda não posso oficialmente fazer campanha, não pode, mas você pode contratar um planejamento, um mentor, pode ser uma mentoria de uma semana, de um mês, pode ser alguém que te dê um norte de acordo com a sua disponibilidade, e exemplos do que essa pessoa pode tratar. Se a pessoa tiver em dúvida, mas essa mentoria, eu vou pedir o que para esse mentor? Vamos conversar sobre o seu público-alvo de campanha, vamos conversar sobre as suas ideologias, o que você defende no teu dia a dia, o que você faz, o que você representa. Você tem fotos para sua campanha? Qual que é o tipo de roupa que você usa? Será que a cor que você usa é adequada para você? Será que você vai comunicar bem com essa cor, com esse corte de cabelo? Lembrando, sem perder a identidade, né? Mas fazendo esses pequenos ajustes, olha, qual que é teu melhor ângulo?
são pequenos detalhes que vão fazer absolutamente toda a diferença. Por conta da tua jornada no Centro Europeu, esses algoritmos das redes sociais acabam trazendo para a gente algo que a gente está assistindo. Então, como eu vi algumas postagens suas, alguns vídeos relacionados a isso, começou a aparecer outras postagens relacionadas a isso, e começou a aparecer aqueles vídeos de mudança de aparência de cabelo, de barba, de roupa. Gente, como é incrível! Eu nunca tinha parado para olhar dessa forma, sabe? E como isso vai fazer toda a diferença mesmo. Então, vamos analisar a seguinte situação. A doutora dirige, a maioria que nos vê dirige. Você tem um carro que ele tem como índice um indexador de preço ali, que é o chamado tabela FIPE. Uma base que você tem, a tabela FIPE. Aí o carro está 100 mil na tabela FIPE. Se você pegar esse carro, ele tiver com a lata amassada, se ele tiver muito sujo, com os faróis opacos, já não transfere tanta luminosidade, pneu não tiver em boa qualidade, em bom estado de uso, naturalmente que ele não vai atingir o valor da tabela FIPE, em comparação com alguém que esteja adequado, polido, limpo e tal. E quando a gente fala da consultoria de imagem, é mais ou menos assim. Se eu falar para você de um carro, por exemplo, uma Ferrari, a maioria vai pensar num carro de cor vermelha. E foi o que eu pensei exatamente agora. Porque existem algumas informações que são pré-existentes em nossa mente. Eu sou muito fã de alguns pensadores, e eu sei que tem pensadores que eles, na época deles, não conseguiram fazer sucesso. Por quê? Eles não falavam uma linguagem popular, eles não conseguiam criar uma isonomia, eles não conseguiam fazer um link de harmonia. E você tem 3 formas de comunicação. Quando você quer transferir submissão, quando você quer fazer um tratamento de igualdade para você gerar uma intimidade de relacionamento, ou quando você impõe uma autoridade. E a gente conversa no dia a dia com as pessoas, às vezes de maneira instintiva, oscila nesses 3 campos, mas sem saber. A pessoa não sabe, fala assim, vou para um encontro, eu não vou conseguir ouvir as pessoas, só vou falar. Eu tenho que ir na condição de autoridade. Eu tenho que falar, porque eu não vou ter a oportunidade de consertar nada. Eu tenho que ter um discurso curto, que tenha cabeça e pé, e tem que ser rápido, e gerar um impacto. Porque você não vai ter a segunda chance de gerar uma boa primeira impressão. Então você vai lá para falar, igual eu fui falar certa vez sobre o impeachment da Dilma, o pessoal lá da Câmara de Vereadores de Araucária e algumas outras pessoas da comunidade. Então é o seguinte, é curto e grosso, é a minha opinião, me chamaram para eu dar a minha opinião, eu vou dar a minha opinião e fui. Agora, quando é uma mesa redonda, um hot seat, um fala, o outro ouve e sugere, aí você tem a chance de consertar a rota do discurso, inclusive aprender com esse. Aí você tem que saber. E quando você vai na condição de submissão, porque você vai lá, você só vai ser o ouvinte, então até o palco é um pouco mais alto que você está embaixo. Então você já está desfavorável ali na questão geográfica. Só que daí você tem os colaterais, você tem os teus amigos que também foram convidados e você tem a possibilidade de linkar com essas pessoas. Então você tem que ter esse cuidado, você tem que ser intencional em tudo que você vai fazer. Intencional com a aparência, intencional com o que você vai falar, ter sempre preparado ali um discursinho de 1, 2, 3, 10 minutos. Não pode desperdiçar a oportunidade quando você tiver palco e plateia. Sempre falo. Não pode desperdiçar a oportunidade de ter um discurso bem preparado e ter uma boa aparência e todo um contexto que contribua para comunicar exatamente a mesma coisa. Não posso querer ter um discurso de autoridade, como você acabou de citar, mas chegar parecendo que eu estou saindo da beira-mar, né? A não ser que está fazendo a campanha lá para os surfistas, está cheio de gente, né? Ah, e esqueci, você está aí na Penha, né? Aí, Estou na Penha. aí vai ser desse jeito. Em Curitiba e região aí. Eu fiquei curiosa com uma coisa até que a gente não conversou antes. Esse trabalho que você está desenvolvendo aí, super bacana, ele está sendo desenvolvido para o pessoal da Penha e região, ou ele vai ser extensivo aqui para o pessoal de Curitiba, Araucária e região? Porque você não pode esquecer que a gente é filho aqui da Faculdade de Araucária, a gente iniciou nossa vida aqui, né? Como que fica? O pessoal de Araucária vai ser coberto também por toda essa sua consultoria ou você está meio limitado só aí à região do litoral de Santa Catarina? Inclusive tem alguma coisa ali que eu já fiz com um colega nosso aí de Araucária,
Ele não foi aluno da Araucária, mas a irmã dele estudou com a gente já há Uhum. algum tempo. Ah, Um grande figurão. lembrei quem é. Uhum, eu Lembrou? lembrei. Uhum, é o doutor Então, Ricardo. Né? isso. E ele está Uhum. fazendo uma abertura. Inclusive, ele está aparecendo em tudo que é lugar também, né? Está nas associações, está fazendo umas palestras. O homem está trabalhando igual gente grande. Uhum. E eu tô dando umas esticadas aqui em Joinville. Gravei 2 oportunidades lá, um podcast, pessoal, muito gente boa. Eu fui convidado segunda-feira para estar na Câmara, porque eu gosto muito daquela a pena restaurativa. Lembra Uhum. quando a gente estudou, estava em alta? E é engraçado que eu estava conversando com uma coordenadora de uma concessionária aqui da região e ela está afastada do trabalho por questões pessoais. E aí ela falou: ah, meu irmão, ele encabeça um projeto lá em Joinville, assim, assim, assim. E daí ela me explicou mais ou menos. Eu falei assim: olha, eu estudei, a minha monografia foi em cima da justiça restaurativa, etc, etc. Eu falei assim: ah, é bem esse nome. Aí à noite mesmo, o cara mandou uma mensagem, só que segunda, terça e quarta tem as sessões lá e é bem corrido. E daí eu falei: então vamos deixar para semana que vem, porque eu tive que ir para Blumenau ontem. Você sabe disso, né? Tu lembra? Eu acho que foi. Aí eu já fiz o link lá, corre ali, fui lá, esqueci meu token porque tem que deixar tudo teus, tem que se despojar das coisas. Uhum. Coloquei no armário, esqueci meu certificado digital. Daí eu vou ter que fazer outro amanhã, porque ir lá buscar não vale a pena. Daí eu vou Não ligar, muito se estiver longe. pronto. Uhum. 60, 70 quilômetros. Daí se estiver lá, eu peço para guardar, o dia que eu for eu fico com 2. Mas eu vou ter que Uhum. fazer outro. Agendei para amanhã já. Me conta uma coisa. Alguma, alguma legislatura que você conseguiu salvar ou alguma impugnação que conseguiu, né, sei lá, algum trabalho desses que a gente fala: meu Deus, isso aqui é um desafio por coisa besta, mas eu vou ter que judicializar e eu vou ter que ir atrás porque o direito era ou não era? Tem algum caso desse que lhe chamou a atenção? Olha, teve alguns. A gente não pode, embora já tenha Escancarar, né? passado, né, alguns 4 anos desde a última eleição, né, a gente não pode entrar muito em detalhes, mas a aplicação indevida do uso da campanha, não por maldade, nem grandes valores, coisas pequenas, mas uma utilização indevida, uma doação não muito adequada, placas colocadas em lugar errado, organização de grandes jantares, assim, que causaram alguns problemas, deu para salvar, mas deu trabalho, deu dor de cabeça, gerou insegurança. E olha, eu ousaria dizer até que ele pode ter causado nisso, aqui, como foram fatos ocorridos em Araucária, pode ter causado até a perca de muitos votos, porque o candidato ele precisa lembrar que enquanto ele está focado na campanha, quando a gente tem uma disputa, né, municipal entre vereadores muito concorrida, tem aquele seu colega que ele vai ter uma equipe cuidando dele, mas ele vai ter uma equipe 2 vezes maior para cuidar de você, se você representar risco para ele, né? Então, ao mesmo tempo que tem alguém orientando ele, tem uma equipe muito maior cuidando de todos os outros candidatos e é ação judicial 24 horas por dia. Então, essas coisas que aconteceram e que deu tudo certo, deu para salvar, mas infelizmente eles acabaram não chegando por conta. O número das urnas não ajudou, mas deu para manter ali a campanha e acabou prejudicando a imagem. Entra tudo naquela falta de planejamento. E eu sempre digo, meu tio dizia isso: 1000 amigos é pouco, um inimigo é muito. Se você tem um que está cuidando, fazendo print, eu vi, estava aglomerado, ele falou o apoio, ele falou não sei o quê, game over. E o problema é que daí você fica com aquela espada da justiça sobre a tua cabeça. Por mais que você é empossado. Eu aí em Araucária fui o presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Participei ali de algumas correições com a doutora Maria Cristina e a Iona, e eu não me lembro agora quem que mais era do TRE. Mas durante, eu acho que de 2008 até 2016 ou 2018, eu acompanhei o bastidor da política em Araucária. Conheci muita gente e aí você percebe onde é o ponto sensível. Porque hoje, com a internet, tudo fica eternizado. Não tem muito para onde escapar. Agora tem uma lacuna, não é uma lacuna, mas é uma questão de interpretação.
de pessoal que tem cargo comissionado se vai se ausentar com 6 ou 3 meses. Então eu já vi que tem a Rádio Peão que está correndo ali, já tem gente querendo impugnar determinado tipo de função que é análoga de chefia, que está dentro da estrutura pública, enfim, vai dar muito pano para manga. Isso é bom para a doutora, né? Porque é bom, bastante trabalho lá na frente, né? O escritório só agradece. É bem delicado isso, até quando, porque em geral o cargo comissionado é um cargo de assessoria, é um cargo de chefia, né? Então é importante que aconteça todo esse cuidado e essa preparação. Imagino que os partidos também vão disponibilizar para os candidatos uma correta orientação, mas o candidato vai estar ansioso, ele vai estar nervoso, ele vai estar querendo correr para a rua para fazer campanha, e então ele precisa desse teu trabalho, né? De planejamento. Deixa eu perguntar uma outra coisa agora, curiosidade minha, assim, que você sempre foi excelente em oratória. Claro, quem conhece a sua história, que está aqui, que sabe, o menino que lá no começo tinha uma dificuldade para ser alfabetizado e para começar a falar, quem conhece a sua história te admira ainda muito mais por tudo que você é hoje. Mas se eu fizer um recorte aqui dos últimos 20 anos, que é o tempo que a gente se conhece, você sempre foi muito bom de oratória. Mas vamos combinar, e me desculpa falar, que naqueles primeiros 5, 7 anos, a elegância na vestimenta não era lá muito seu forte. Você veio evoluindo muito desse tempo para cá. Como que chegou essa ideia de ir para o Centro Europeu, se especializar na imagem, ou esse olhar, porque tem muito cuidado para a mulher, para a imagem da mulher. Como que surgiu essa ideia de eu vou cuidar da imagem do homem e eu vou focar no homem político? O focar no homem político é porque é da tua natureza, gostar da discussão da filosofia e ser um apaixonado por político. Eu me respondo dessa forma sobre isso, nesse quesito para você, mas eu quero saber como surgiu essa paixão por imagem. Eu não sei. Talvez seja até um recalque, sei lá, dos tempos idos. Uhum. A doutora testemunha de que eu fui várias vezes para a escola de chinelo, moletom velho surrado, era o que tinha. Mas não desisti, fui a pé, fui de bicicleta, dava 10 quilômetros. Algumas vezes eu fui a pé, e às vezes eu ficava na esperança de conseguir uma carona, e às vezes não conseguia, e lá ia eu 10 quilômetros de Araucária, da Faceara, até lá no Fazendinha, caminhando. Uhum. E o que me chamou a atenção, olha só como o mundo é. Na época em que eu catava o lixo reciclável, eu fui algumas vezes na frente de loja de roupa social. E um dia eu fui lá para o centro, não era comum, porque era muito longe. Eu era moleque, nós fomos lá no centro de Curitiba e eu passei na frente de uma loja. Não vou falar o nome dessa loja. Mas a loja, ela tinha uma disposição, uma elegância de roupa masculina, e eu olhei aquilo, era algo inatingível, inalcançável, não sei o quê. Aí, quando eu terminei a faculdade, um ano antes, eu já comecei a investir um pouco ali num esporte fino, alguma coisa, mas nada muito interessante. Só melhorei um pouquinho, nada radical. Um dos primeiros clientes que eu peguei quando montei o escritório, há 12 anos, me presenteou com uma camisa de uma marca boa, um bom algodão, e uma gravata. E esse cara, ele trabalhava numa loja que vendia só roupa bacana, então por isso que eu tive essas peças. E eu gostei, porque ele me explicou ali basicamente como é que é, ele trabalha com isso até hoje. Uhum. Aí depois ele foi para um grupo sofisticado de roupa masculina. Rapaz, aí depois não tem como não gostar, porque eu sempre fui muito aficionado por leitura, por pesquisa. Eu fui pesquisar, e o ajuste é assim, assado, e eu mando fazer ajuste em todos eles que eu compro. Eu não vou dizer que eu sou chato, porque a gente às vezes associa uma pessoa que tem um gosto refinado para determinada coisa como chato. Por exemplo, se a pessoa toma café sem açúcar, aí começa a aprimorar, começa a comprar uns cafés especiais e tal. Dá pra dizer, eu sou chato com café. Você não é chato, você é uma conhecedora do café. Uhum. E daí com a roupa foi a mesma coisa. O que faz o contraste, o que não faz, qual que é o comprimento, o que deixa a calça mais skinny, não deixa. E de lá para cá, confesso que eu vim comprando. Porque quando você compra primeiro, você não tem tanto conhecimento. Você pega um coringa. Uhum. Aí depois começa a ousar. Você fala assim, eu vou colocar aqui e ali. Aí eu comecei a seguir algumas pessoas, por isso que eu falo a importância da mentoria. Eu comecei a seguir
Aí descobri N formas de dar nó de gravata, que eu sou apaixonado por isso também. Eu coloco e tiro e viro para cá e viro para lá. Hoje eu estou com um nó assimétrico, um semi-Windsor. E eu gosto, e eu sempre brinco, quando eu estou com a razão, eu gosto de deixar o nó para o lado esquerdo, que não é o caso, né? Minha imagem está espelhada aqui. Assim, mas hoje eu estou todo sentimental, daí eu faço o nó virado para o lado direito, que é o lado do coração. É uma brincadeira, e quando eu estou equilibrado, eu faço o nó italiano. Aí depende de golas e tudo mais. Aí eu comecei a estudar sobre a comunicação. Um livro que eu usei bastante como livro de cabeceira é o Manual de Persuasão do FBI. Aí eu comecei a ver que numa comunicação, por exemplo, a gente está conversando aqui, se fosse ao vivo, apenas 7% é a oralidade. Sabia dessa? 38% é a tua imagem corporal. 55% a corporal. 7% é a oralidade e o resto é o tom, sobe, desce. Pode ver, você vai contar uma história para as crianças, já não estão mais tão crianças, você vê que muda. Por quê? Você quer transferir afeto através da fala. E eu pergunto aos candidatos, você tem criado uma identidade auditiva para a pessoa ouvir e falar, opa, eu sei quem que é. Tem criado um chavão. Todos os caras falam o chavão. O Jô Soares, no programa dele, beijo do gordo. Ele terminava assim. Faustão, ô louco bicho. Silvio Santos, ele tem. Então o cara é como se fosse uma assinatura no final de toda a frase. Fica repetitivo, não sei o que, você vai se acostumar. Eu tenho uma que eu gosto de usar, faz muito tempo que eu uso, que um monte tem lá 5.400 seguidores no Facebook. Eu encontro lá na região do Fazendinha, lá mais pro Capão Raso. É o que eu digo. Aí os caras me encontram e já vem de longe. É o que eu digo, hein? É o que eu digo. Agora até abandonei um pouco esse aí, estou procurando aprimorar algum outro, mas é importante você ter uma assinatura. Sim, faz parte da sua identidade. E o candidato precisa ter isso. E não é viver um personagem, porque personagem você não vai sustentar. Mas é se conhecer e saber, poxa, como eu sou. E será que as pessoas me veem como realmente eu sou? E criar isso. E aí tem que estar tudo precisa estar alinhado, né? A postura, a apresentação, a aparência, a roupa que vai utilizar, a forma como vai se comunicar, o que vai falar e as ideias que serão expressadas. Exatamente. E o mais importante é o seguinte, a gente despreza, às vezes, as coisas comuns do cotidiano, mas nós temos que dar crédito àqueles que param para pensar, que eles param para analisar e eles fazem uma pesquisa séria em cima disso, para a gente chegar a alguma conclusão. Isso é igual um carro, um chip de potência. O carro é o mesmo. Eles vão lá, mexem alguns ajustes, às vezes economiza combustível e melhora a velocidade, o carro fica mais solto. Você não vai mudar. Por exemplo, eu gosto de usar camiseta. Perfeito, continua com a camiseta, mas vê a camiseta que combina com o teu tom de pele e o ajuste da camiseta. Sim. Hoje a gente vê a molecada usando uma camiseta que cabe 2. Aí você vê um só andando, fica estranho, né? Para botar mais um e fica do tamanho certo. Aí tá, a calça também. E as coisas na natureza têm uma harmonia. Um dos conceitos de beleza lá da arquitetura grega era essa, a harmonia. Então você tem altura, tem largura e você tem a proporcionalidade. Então as pessoas, às vezes, um pouquinho acima do peso ou abaixo, ela tenta disfarçar. Mas não adianta, respeite o teu biotipo e pegue o melhor dele. E é tão legal que tem uma figura também que me ajudou muito nisso aí, me espelhei bastante, que é o de César. De César é o cara, ele é uma elegância em pessoa. Padrinho, Sim. Um abraço, se vê isso aí em algum momento. E daí eu fiquei, depois eu comecei a fazer os júri e tudo mais, e era o recalque que eu falei, né, porque eu nunca tive condição, o primeiro terno que eu comprei, que eu fui para a faculdade, eu me lembro, eu fui de bicicleta, eu brincava que a gravata ia dando tchau assim, ó, por cima do ombro, eu comprei no brechó, então não era o melhor dos ajustes. Mas o que eu percebi? Que ele limita teus movimentos. Isso é importante. Tem gente que não gosta exatamente por isso, mas eu falo, é por isso que você tem que usar, porque ele vai te deixar todo ereto, sentado, vai trazer uma elegância, você vai se policiando, daqui a pouco você consegue sentar com a coluna reta e tudo mais. Porque senão você passa, tudo é energia. Então quando a gente vai fazer um júri,
Você percebe que você tem que colocar energia ali. O promotor, nossa, o promotor parece um leão. Ele bota energia na coisa. Aí se você tá com uma roupa que não te comprime, não te ajusta nada, daqui a pouco você tá sentado igual uma lombriga lá, esperando a tua vez de falar. E não é, a gente tá trabalhando, por exemplo, o candidato a vereador ou prefeito, ele vai trabalhar com a chave do cofre. O vereador nem tanto, mas ele vai fiscalizar o prefeito que está com a chave do cofre de tudo que aquela cidade produz, cara. O PIB da cidade, repasse de dinheiro. Então é uma responsabilidade. Eu trabalho com o patrimônio das pessoas e com a liberdade. Mas é de uma pessoa. Ou de duas pessoas quando me contrato, de uma família. E a prefeitura é de 10, 20, 30, 40 mil pessoas. Então você tem que transferir essa seriedade no vestir. Não que você seja obrigado a andar de terno e gravata. Eu gosto porque sou advogado. E é bem no dia que você está à la vontade que aparece uma situação para você atender, né? Então você vê que beleza. Ontem a gente afinou ali e tal, eu já estava no estilo, tchau, subi. E não vá para grupo, você chegar no fórum, você chegar numa delegacia, você chegar no banco, você chegar numa repartição pública, se você estiver bem alinhadinho, o tratamento é diferente. Faça o teste e depois comenta com a gente. E ontem não deu nem tempo, veja só como as coisas são muito rápidas, mas a gente está sempre numa certa sintonia. Me veio a solicitação, né? Tipo, Márcia, tem um problema X, consegue me ajudar? Eu, não. Olha, porque penal foi só para fazer prova, que o professor Fábio, muito querido, foi nosso professor todos os períodos, né? Ele era ótimo, ensinava muito bem, mas eu não tenho talento para isso. E aí eu falei, olha, eu não sei nem te responder, mas eu sei quem sabe. E eu acho que foi muito rápido, porque daqui a pouco eu vi que você já estava no Blumenau. Eu já estava indo lá já estava lá em Blumenau. E é uma situação que foi midiática aqui na cidade. Ele me mandou a reportagem e tudo mais, falou, a situação meio complicada, não é bem assim. Eu falei, não, vamos lá conversar com o presidente. Inclusive, eu quero fazer contato com o jornal para pedir um direito de esclarecer o fato para eles colocarem lá na matéria, porque o jornal é complicado, eles vêm e ceifam os pudores, ceifam as honras, sem muita preguiça, né, cara? É o papel deles, né? Às vezes recebe daquela forma, né? É o papel. Mas agora aí a gente volta aqui um pouquinho para o começo da história. Pro objetivo. A gente está indo muito assim, a gente está adequado ao que foi proposto, né? Que é o café com prosa. E a conversa no café, ela vai de A a Z, né? E a gente está seguindo esse protocolo de A a Z a conversa. Voltando aqui para o contexto, nós temos um advogado muito experiente, um excelente criminalista, apaixonado por júri, por comunicação, por filosofia, que depois se apaixona por imagem. Pensa como que essa pessoa não vai cuidar bem de outra, como que ela não vai fazer uma boa mentoria, uma boa explicação, porque ele vai conseguir orientar, né, no que diz respeito à imagem, no que diz respeito à legislação, no que diz respeito ao que pode e o que não pode. É um cuidado muito completo. E entra nesse pacote o cuidar da tua imagem com os jornais, como você falou agora, esse caso de ontem que te fez ir para o presídio lá de Blumenau, é uma pessoa que alguém disse que fez algo muito grave e a mídia replicou e ninguém voltou lá para falar, epa, você destruiu a vida da pessoa falando assim dela e isso está na internet pro resto da vida. Sim. Que horas que você vai fazer uma matéria fazendo essa retratação? Será que os candidatos, os pré-candidatos aí de Santa Catarina, da região que você está cuidando, os daqui também, será que eles já tomaram esse cuidado de fazer uma pesquisa para ver se eles não saíram em alguma matéria, sei lá quando, que vai ser ressuscitada agora na época de campanha? Pois é. Não, será que já tem. Essa revisão entrou no planejamento de campanha? Tem até, eu conversei com um jornalista, ele tem uns materiais arquivados lá, até porque ele fez umas coberturas aí em Curitiba e ele tem material tudo que é candidato. Daí ele falou assim, se for trabalhar para algum, você já me fala, porque nós temos material do opositor dele para vender para vocês. E nós pegamos lá uns clientes da operação, o que era, não lembro se foi a operação Carne Fraca, acho que foi, né? Derivou da operação Carne Fraca, porque daí chegou na aduana, a aduana bloquearam lá o celular, pegaram, fizeram uma arapongagem no celular, e dali pegou tudo que entrava no Brasil pelas vias aéreas e navais, etc, etc, e espirrou para muita gente. Até hoje está tendo resquício disso. Salvo engano, foi em 2016. São 8 anos de reflexo. Pegaram os peixes grandes e agora os lambari estão lá se batendo.
no seco. E imagina o quanto de coisa que não vai aparecer agora, né? E Pois é. fazer esse trabalho, como você fez em relação a essa pessoa que está lá no complexo penal e que você foi atrás do jornalista e vai providenciar que uma nova matéria não vai tirar aquela matéria que degrine a imagem dele do ar, não vai ter como, mas vai ter duas, quando procurar o nome dele, vai ter duas. Uma mais antiga falando Não, explicando a história, né? E da mesma forma, dá tempo ainda de fazer para os candidatos, não dá? dá. É feito uma pesquisa, daí a equipe tem jornalista, que sabe quais os melhores portais para pesquisar isso. As pesquisas jurídicas, eu fiz umas pesquisas, peguei lá o CPF de alguns pré-candidatos e fui no EPROC, no ESAGE e no PROJUDE, e já dei uma olhada. Aí vi coisa nada que fosse indigno socialmente, a cobrança de uma dívida, ou a pessoa cobrando, sendo cobrada e tal, faz parte, está lá na justiça. Não sabemos o motivo que levou o cara a não pagar. De repente, houve lá uma ruptura do contrato, coisa assim. Não achei nada de âmbito criminal, até porque se acha, você guarda lá e em algum momento pode ser importante para alguém. Então é fazer essa varredura para não ser pego com a calça curta, de surpresa. Pelo menos já sabe, vai construir a sua narrativa, a justificativa, por que aquilo aconteceu, porque pode ter certeza que a equipe do opositor está lá esperando já. E aí essa visão também com o jornalista de o melhor meio de propagar a imagem da pessoa. Agora não é possível você fazer campanha pedindo apoio, mas é possível você aparecer em vários lugares, a pessoa já se familiarizar com a tua presença. Então eu tenho lá uma palestra chamada Os 7 P's da Comunicação. É a parte introdutória, baseada em Lucas 4, versículo 4, que é o pão, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí vem o desenvolvimento, que é a presença, a postura, pertencimento, a possibilidade de convencimento, o poder da fala, etc. Então, ele é a caveirinha lá, o esqueletinho dele são 7 P's, para ficar mais fácil e tátil da pessoa entender. Não é difícil de aplicar. Muitas vezes você chega no ambiente, eu já fui em vários aqui do bastidor político, aí a pessoa está conversando com 2, 3. Quando você chega para cumprimentar, ela está tão no automático que ela não para te dar um segundo de atenção e pegar na tua mão com firmeza. Ela pega na tua mão olhando para o lado. Ou seja, isso transfere uma falta de credibilidade imensa. O inconsciente da pessoa que chegou e cumprimentou grita. Às vezes nem ele sabe. Mas em algum momento ele vai falar assim, aquela história, puta, esse cara não inspira confiança. Assim, puta, não fui com a cara dele. Não sei porquê, mas não gostei, né? E às vezes é só esse cumprimentar de forma... E quantos perderam a campanha por 1 voto? Por 2 votos? Por 3 votos? É aquele que você cumprimentou e não olhou no olho dele. E não falou, boa noite, Márcio, obrigado por ter vindo. E isso que a gente fala lá. Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, você tem 3 caixinhas para colocar essa pessoa e para essa pessoa te colocar. É a caixinha do amigo, falo, pô, fui com a cara dessa mulher, nem conheço, mas fui com a cara dela. A caixinha do inimigo, que o santo não bateu, e da indiferença. Exemplo de caixinha do amigo. Quando você vai num lugar e te apresenta, fala assim, ó, essa aqui é a fulana de tal, trabalha em tal lugar, você conversa 2 minutos, você quer levar a pessoa para casa, fazer um churrasco. Entrou na caixinha do amigo. Aquela pessoa que vem quando conversa contigo é protocolar. Pois não, tal, puta, não fui com a cara desse peão. E o da indiferença, quando a gente vai no fórum fazer uma audiência, aí a tia do café vem ali, serve a gente, você está tão compenetrado que ela passa ali, é como se estivesse invisível. O cerimonialista numa formatura, porque ele não é o ponto principal, e ele sabe que ele está fazendo um trabalho de grande relevância, mas tem que ser invisível. Aí ele está ali no backstage, ele aparece, fala e vaza. Você fica conhecendo mais ele pela voz. Ele normalmente põe uma roupa que se assemelha, ele fica mimético com o palco, com o banner, ele aparece ali, apresenta e vaza, porque ele não é a estrela da festa. Então, são várias coisinhas que, e não é só para o candidato, é coisa para a vida, né? Eu vim, como você disse, ele vim me formatando desde 2005, comecei na bicicletinha e tudo mais, e eu tinha aquela imagem assim, do advogado, né? Aí depois que eu me formei, teve umas épocas que eu não me importava muito, estava cheio de trabalho e tal. Falei, mas eu estou vendendo o trabalho de advocacia. Está no imaginário popular. Você assiste lá o Suits ou qualquer série que tem advogado,
Eles não estão de chinelo, eles não estão de calça de moletom, calça jeans. Normalmente estão lá apresentando aquele brand. Você vê o médico, você chega lá no médico, ele não está inovando. Normalmente é aquela roupa clássica, clarinha, transfere Uhum. paz, tranquilidade. Agora, se você vai lá e chama um advogado para te defender, o cara vai de qualquer jeito, você vai colocar preço no serviço dele, não gera sei lá, aquela. Não Não transfere gera aquela segurança confiança, né? de Não, que eu não tem estou em segurança, boas não mãos, tem né? confiança. E Uhum. é um respeito, é uma liturgia com a posição. Não eu, advogado, Edivaldo tal, eu nasci e já tinha advogado, quando eu morrer vai continuar tendo advogado. Mas é o respeito pela profissão que eu tenho e que eu exijo que se Uhum. tenha. Assim como você vai numa igreja, o cara tá lá, ele tá, às vezes, no terno, na gravata, ele tá bem vestido para representar a palavra cristã. Ele vai lá no Uhum. púlpito, ele fala, isso o quê. Então, é um lugar de respeito. E a mesma coisa, não sei quando você é chamado a falar, não sei quando você é chamado a atender alguém. Agora fala mais um pouco, vou tomar água. É que nesse horário a gente já fez tanta coisa no dia, né? Você fala, acho que vamos ver se vai sobrar tempo para eu tomar uma água. Bom, assim, considerando tudo que a gente conversou, né, daria para montar uma jornada, né, uma jornada do planejamento, assim, de campanha para o candidato, incluir, né, nessa jornada, a gente consegue visualizar as caixinhas e andando como se fosse aqueles jogos de tabuleiro, né, você vai avançando as casas, e aí nessa jornada ali vai ter, olha, sua equipe está completamente treinada, adequada, sua equipe entendeu a ideia que você quer defender e as suas ideologias, e ela também tem os mesmos princípios que você. Então, você já pode avançar 3 casas que a tua equipe está combinando com você. Ela entendeu o que está fazendo. Olha, aqui você recebeu toda uma orientação sobre imagem, sobre foto, sobre vídeo, sobre cuidado com o que vai falar, sobre estar atento que tem celular filmando tudo o tempo todo. Então, você está preparado para encarar a campanha. Dentro da sua equipe, tem gente te monitorando lá do concorrente, né? Do teu adversário, não é concorrente, adversário, né? Então, você também tem que orientar a tua equipe para que ela também fique de olho nos adversários e se vão te denunciar, que você também tenha alguém, né, preparado para isso. E que tua equipe jurídica, ela esteja preparada para isso e 24 horas a postos, né? E quanto mais a gente chega perto de outubro, menos tempo tem para algo tão importante que só vai ter outra chance daqui a 4 anos. E encontrar, né, ter pessoas assim, como esse trabalho que você faz tão bem, de fazer essa orientação, de acompanhar essa jornada, essa mentoria, que muita coisa você tem de vivência, toda a sua experiência aí nos bastidores políticos da Penha, e também as pessoas que você traz com você, né, para oferecer esse serviço, eu acho que o candidato que tiver essa mentoria, essa consultoria, ele vai sair ali algumas casinhas na frente dessa disputa, que tem um objetivo só, que é transformar a cidade, né, onde a gente vive, numa cidade melhor, que fique mais adequada, que represente as nossas necessidades. A gente não pode ter todos os vereadores da bancada do esporte, por exemplo, né? Então a gente vai ter um monte de programa pensando em pôr o jovem para jogar 1000 coisas, mas a gente não vai ter nenhum programa, sei lá, voltado para música. Educação Então, para essa música. diversidade é. O, é importante essa mescla, né? Uma Precisam coisa que também olha para que o idoso. o idoso, uma coisa que eu percebo que deveria também a gente abrir um pouco mais a mente. Eu visito algumas cidades aqui do entorno, eles estão com uma cadeira de vereadores aquém do que prevê a legislação. E eles sofrem muito com a pressão social. Então, um conselho que eu já dei para alguns, que paulatinamente isso tem que ser resolvido, porque não dá para você ter uma cidade imensa com 9, com 10, com 11 vereadores, né? Sempre em números ímpares, porque você É pouco. precisa de Não vai representatividade. representar as necessidades da É, cidade. a lei já, quando você inicia a lei, toda ela tem um enunciado. Aquilo ali é chamado de caput, para quem estiver nos assistindo. Aquilo é chamado de caput. O que é caput? É a cabeça, é a inteligência da lei. Então ela tem uma inteligência. Qual que é a inteligência? Aumentou a população, há uma pluralidade de necessidades, tem que ter uma pluralidade cada vez maior de representatividade.
Então, se você tem 9 vereadores, é muito mais fácil você negociar 5 pessoas, que você tem a maioria já, simples, para fazer o que você quiser. Se a cidade permite que tenha 13, que tenha 15, que tenha 17, já fica mais difícil. Se tiver 17, já tem que convencer 9. Então, eu conversei esses tempos, eu estive em São Paulo, lá na Feira do Empreendedor. Quando eu voltei, encontrei fiz amizade com um vereador, salvo engano, era de Pontal ou de Matins. Esse dia eu conversei com o cara de Matins e falou, acho que é de Pontal. Conheci, chamava ele de, o nome não lembro, chamava de Baiano. Caboclo, gente boa. Daí pega um político, um advogado que faz júri, imagine, viemos conversando o tempo todo, né, cara? Eu fui, inclusive, aí por Araucária, lembra do Avanço Araucária, em 2019? Teve a Feira do Empreendedor, pouco antes da pandemia. Então, estive lá na feira, aí nós viemos conversando sobre isso. Eu falei assim, então, a política é igual os maus políticos é igual a erva daninha, ela nasce onde você não cultiva coisa melhor, onde você não está todo dia de olho arrumando e tal. Tem muita gente boa, só que tem muita gente boa que não entra, e tem muita gente ruim que não sai. A gente tem que mudar essa estratagema. Então é o seguinte, vai lá e se põe como candidato. Ah, eu não vou fazer a votação suficiente. Não tem problema. Tem que estar no jogo. Você já aprendeu como é que funciona. Na próxima você vai ou apoia alguém. Eu, particularmente, gosto muito mais da questão de bastidor. Eu gosto mais de analisar como fazia, por exemplo, eu crio um roteiro mental, eu faço ali aquela tensão pré-júri. Você fica, às vezes, uma semana, 10 dias ali, que nem conversa dentro de casa, só pensando o que eu vou fazer e tal. Mas você vai. É aquela história que diz Abraham Lincoln. Se tiver 1 hora para derrubar uma árvore, use 40 minutos afiando o machado. Então é você afiando o machado. A corrida atrás do voto é lá nos 45 dias. Mas já dá para ir afiando o machado agora, porque quando você chegar no pé da figueira, vai estar... Porque deixar para pensar o que fazer, ou sair fazendo sem pensar, a gente já sabe o resultado que vai ter, né? Infelizmente. É frustração, perda de tempo, perda de dinheiro. Pessoal, quem entrar ali depois ver a live, nós vamos fazer uns cortezinhos também rápido, igual a Tramontina. Segue a doutora Marcianita, porque a gente não sabe. O advogado, eu sempre digo que o advogado criminalista é o amigo certo, nas horas erradas. É na hora errada que você lembra. Eu, quando me ligo, eu já sei que não é para me convidar para um churrasco. Normalmente é para convidar para ir lá na porta da cadeia. E o advogado... Mas os meus amigos já estão acostumados que se eles me vêm com esses problemas, assim, mais da área penal, que vai tudo para você. Já estamos aí com uma coleção, né? Então, então quem tiver a passar por aqui, segue a doutora Marcianita, já está há quantos anos trabalhando nesse bastidor aí como advogada na questão política? 12 anos. E aí teve uma parte lá do começo, bastante tempo na política, aí toda uma parte empresarial, mas que não deixava de estar linkada com a política. E depois essa volta de novo para a política, e tive assim uma experiência muito, muito bacana. Não foi possível continuar por uma questão de logística, de distância, né? Mas estar numa assessoria jurídica municipal de um pequeno município que precisa ter estrutura e suportar toda a sua população e que tem dificuldade de acesso para o hospital, dificuldade de acesso para muitos recursos que para a gente que está em Curitiba, Araucária, Penha, a gente nem imagina as dificuldades que existem nesses pequenos municípios. Assim, foi uma experiência muito incrível e aí você junta tudo que a gente tem de teoria, porque teoria sem prática não funciona, né? E aí, de repente, quando você junta tudo aquilo, você compreende a função do político, você compreende a importância dos órgãos regulamentadores, você compreende como é grande, assim, grandioso a organização que existe para que as coisas aconteçam, para que as pessoas tenham acesso à saúde básica, à educação, como que tudo isso é feito. Então, não existe só lá um vereador, um prefeito que acha que tem um emprego. Não, existem pessoas de fato preocupadas com a população. Então, todos esses anos de experiência, se a gente for contar aqui, a gente está falando perto de 12, 13 anos. A gente já entregou a idade, já falou que passou dos 40, não tem problema falar do tempo de experiência, né?
Então, no que diz respeito a essa parte, então, como eu recorro para o doutor Edivaldo para os assuntos criminais, eu fico sempre de suporte à disposição dele, porque quando a minha dúvida é criminal, eu ligo para ele. Quando a gente tem uma discussão de outro assunto que ele acha que eu possa contribuir, eu fico muito, muito honrada quando sou lembrada também. Então, eu fico também à disposição para esses outros itens aí que, sem ser o penal, que eu não domino. Mas é muito importante. Meu primeiro contato com o mundo penitenciário foi dia 11 de janeiro de 2005. Foi o ano que eu comecei a faculdade na FACEAR. Dia 11 de janeiro. Ali trabalhei um ano e pouco, fui conduzido efetivo do Estado, na condição hoje chamada de policial penal. Laborei até 2012, passei na OAB lá no 9º período, levei muita sorte. E já montei o escritório, né? Saí do sistema penitenciário, montei o escritório, e de lá para cá, quando eu montei o escritório, eu não queria nem saber de direito penal. Não quero saber. Mas deu meus amigos lá, principalmente os que eram da cadeia, de delegacia, assim, pô, vamos lá, cara, você sabe onde que é? Porque, pô, trabalhei no sistema penitenciário quase uma década, sabia onde que ficava cada presídio, cada DP, você sabe como é que conversa, como é que... Aí eu comecei, aí pega um e pega outro, e faz júri daqui, e viaja ali, fiz algumas no interior do Paraná, aqui em Santa Catarina fiz alguns júris lá também. E daí você vai adquirindo, além da habilidade, uma proximidade. É igual falar contigo, muitas coisas já sabe de cabeça. Vou lá no tal órgão, vou buscar um documento, vou fazer isso, vou fazer uma petição e tal. E a gente é mais ou menos igual. O cara fala, foi preso, aconteceu isso. Aí você já desenha na mente ali, opa, vamos pro computador. Escreve, desembola. E a gente vê muita injustiça, não por parte só da justiça, né? Injustiça na concretização da justiça. Porque são pessoas que começam a correr a maratona 40 quilômetros antes da linha de partida. Então, a gente sabe que a meritocracia ela está aí, é importante, é interessante, mas infelizmente ela não contempla todo mundo, não. Alguns têm uma facilidade, uma persistência, mas o sistema é excludente. Por isso, eu sempre digo, não existe pena de morte e não existe prisão perpétua aqui no Brasil. O que fazemos com quem vai preso? Temos que restituir à sociedade. E nós temos, então, o poder de fazer isso. Com ele melhor ou com ele pior. Depende de nós. Sim. Fácil E uma grande forma de evitar que a criminalidade, aí a gente já parte para uma outra discussão, que fica para uma próxima, mas assim, só para complementar a frase, você, à frente, né, de trabalhar na área criminal, entende melhor do que ninguém que a criminalidade vem de falta de condições sociais, de falta de estudo, de falta de acesso a emprego. Não sempre, porque tem pessoas que passam dificuldade e não vão para esse mundo. Mas muitas pessoas são vítimas da sociedade que fazem outras vítimas. E aí a gente volta lá para o início, que é... questão política. E aí aquela frase que a gente começou lá no começo, que mais importante de tudo é quem vai votar tá ciente da escolha que vai fazer. Então, se quem for votar, entender a importância disso, pesquisar bem seu candidato conseguir deixar claro, né, os candidatos conseguir deixar claro para que o eleitor consiga fazer uma boa escolha, isso vai interferir em toda a sociedade, né? Isso vai melhorar a segurança, não só vai melhorar a segurança, porque talvez o novo gestor municipal vai investir em segurança, mas porque ele vai investir em educação, ele vai investir em capacitação, ele vai investir em feiras de emprego, vai incentivar que grandes empresas se instalem na cidade para que garanta mais empregos, né? Então, tudo acaba tendo a mesma finalidade, tudo faz parte. E quando alguém fala assim, nossa, eu não gosto de política, não quero falar disso, ou não me envolvo disso, aí você fica pensando assim, mas você não vive em sociedade? Pois é. Você não gosta de política, você vai viver uma vida que foi escolhida sempre definida por algum político. Né? Eu entrei esses dias num embate aí meio épico. Eu confesso que é da região. Hein? O juiz foi até um pouco deselegante, duro nas palavras, deu umas pedradas, mas o advogado criminalista tem um couro grosso. Com relação ao uso de recurso. O senhor está usando um recurso protelatório, porque não sei o quê, PPP, falou, expurgou bastante, destilou ódio, veneno e tudo mais.
Eu falei, excelência, se fosse o advogado que estivesse defendendo o teu filho, meu filho não é bandido, ele falou, e depois que ele falou, não, é só uma hipótese. Né? Se um dia acontecer do senhor ser submetido à legislação penal, abriria mão desse recurso que nós temos? Uma briga que a gente tinha muito, que era o parágrafo 4º do artigo 600, que é apreciar, né, apresentar suas razões recursais lá em sede de segunda instância. Ah, porque não é justo, é esperneio e tal. Não, né? Eles escrevem 4, 5 páginas para dizer no final, encaminhe o pedido do recurso ao tribunal. Então a gente vê que em todos os âmbitos, em todos os lugares, claro que não são todos, a gente tem uma briga muito complicada, que é ego. Tudo nesse mundo é trino. Então se você pegar, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. O cérebro do trino nosso lá, segundo o Paul MacLean, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, escreveu o livro Cérebro Trino, que é o reptiliano, o límbico e o neocórtex pré-frontal. Aí você pega, vai fazer uma palestra, você tem que fazer o contato visual, o teu corpo tem que falar, você tem que ter o alcance auditivo, tem que ser bem ouvido. Então tudo é mais ou menos trino. Aí você pega o processo, a mesma coisa. Né? Os criminais, juiz, promotor e a defesa. Então tudo segue mais ou menos essa lógica. E não é diferente onde tem uma aglomeração de pessoas. Ali tem gente que leva o ego, tem gente que leva dinheiro e tem gente que leva a vaidade. E daí eu sempre falo, você tem que... Leva a vaidade? Não, leva o coração. Perdão. O dinheiro, o ego e o coração. Daí eu falo, cuidado, porque se você não tiver um equilíbrio entre esses três, vai se instaurar ali uma parasitose, onde o outro vai acabar ganhando. Tem aquele peão que para massagear o ego ele bota dinheiro. Tem aquele peão que vai só para buscar o dinheiro. Tem aquele peão que vai com o coração, que ele serve como um cimento místico para unir uma parte e outra. Tudo que fala ele vai fazendo, sem se preocupar com o dia da manhã, sem se preocupar com o que vai ganhar financeiramente. Ele trabalha na estrutura e muitas vezes acaba sendo usado. É igual olhar o baixo clero aqui. Você pega lá, o cara é fanático por um time, é fanático pelo outro, e ele vota cegamente, porque a massa o comprime. E isso é tão interessante que um outro livro que eu fiz de cabeceira ali, que é a Psicologia das Massas. É difícil a pessoa querer lutar contra a massa. Quando alguma coisa está na moda, todo mundo vai. E você pega esse Maria vai com as outras, como chamam, né, cara? Aí, pelo princípio da economia psicológica, lei do menor esforço, aí o cara fala assim, não, porque falaram isso e isso e aquilo. Ele nem se abre a ouvir o novo. Ele já está tão calejado. Por isso que é importante sair na frente. Porque se você for hoje pedir para alguém abraçar a tua causa, a tua bandeira, dá trabalho. Então você tem que converter esse conhecido em amigo. Ele tem compactuado com o teu sonho, porque o sonho que você sonha junto é realidade. Aí vai, e a pessoa, nossa, interessante a ideia, eu gostei. E ele tem que chegar à conclusão de que gostou sozinho, e não uma imposição. Esse tempo acabou, hoje em dia nem os filhos obedecem mais os pais direito. E os pais ficam reclamando. As escolas, a gente tem que mudar. Alguma coisa está errada, está batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla. Ah, porque a violência... Sim, nós estamos convivendo com isso. O que nós temos de melhoria, de sugestão? Nós temos que sair na frente? E como é que nós vamos sair na frente? Hoje, modificou. Eu aprendi com... Eu fui aí com os grandes players do digital. Parece brincadeira, mas você aprende coisa que durante 2, 3 anos você estava patinando, você aprende no final de semana. Eu fiz a imersão de Harvard Business, me custou o olho. Ainda bem que ele se regenerou. Mas eu paguei um olho da cara. Fui lá, fiquei 2 dias. Dormi mal, dormi pouquinho, comi pouquinho, mas aprendi muito. Porque os caras parecem que entram lá na tua mente, é uma coisa de louco. Como se eles juntaram todo aquele monte de documento, você tem aquele monte de conhecimento, tudo perdido dentro da cabeça. E aí, de repente, eles te trazem não só um conhecimento novo, mas como se destravasse tudo que você sabe, se conectasse, e aí você se descobre, tipo, nossa, como que eu não pensei nisso antes? É mais ou menos isso, não é? É como se você tivesse com o teu carro, precisando trocar um pneu, e não tivesse a ferramenta adequada. Daqui a pouco alguém chega e te dá um macaquinho hidráulico, você aperta o botão, ele sobe já, e uma chave adequada. Você tinha uma que não encaixava. Em 2 minutos você resolve o teu problema. Então é mais ou menos isso. Aí eu fiz do Sebrae também, acho que foi 2019, 2020, 90 horas de imersão, fizemos um monte de coisa lá sobre coach. E eu vim me encantando ali na gestão de pessoas, e quanto pior, quanto mais briga comigo, quanto mais pensa diferente, mais interessante, maior é o desafio. Porque quando a gente convive com quem pensa igual a gente não desenvolve. Porque não soma, né? todo mundo concorda.
tá tudo certo, como que eu vou me esforçar para pensar, porque eu não vou só me esforçar para impor a minha opinião, aliás, isso nem vai acontecer, mas eu vou me esforçar para entender por que que você pensa diferente de mim, eu vou tentar enxergar com os seus olhos, porque a gente às vezes está em janela diferente, né, um tá de um lado do carro, outro tá do outro, a vista da lateral vai ser diferente para cada um, então esse conviver com pessoas que pensam diferente enriquece muito. E esse tipo de treinamento que você fez, essas imersões, eu fiz algumas, não nenhuma que tenha a ver com marketing digital, mas eu fiz algumas, assim, de ficar 3 dias, assim, só pensando, só estudando, Coisa só tentando se descobrir, e faz uma mudança, assim, enorme, né, na vida da gente no amanhã. faz. E é tão interessante a gente ter um ponto de vista diferente do nosso, que a ciência moderna já conseguiu identificar que cada olho enxerga com uma percepção a realidade. E cada ouvido também enxerga, ouve de uma forma diferente. Por exemplo, se você está ouvindo uma música, um dos ouvidos é responsável pela literalidade da canção e o outro pela harmonia. E você vê que interessante, isso é coisa recente, coisa de 10, 15 anos que estão se aprofundando nisso. Então você tem uma soma. Se eu converso com alguém que pensa diferente de mim, ele vai trazer o ponto de vista dele. Para eu combater aquele ponto de vista, eu vou ter que pensar e usar argumentos. E há um crescimento nisso. Se eu conseguir acatar algo do que ele tem, é uma soma. Se eu não conseguir, eu melhorei minha retórica. E assim nós vamos. Doutora, temos aí quanto tempo já de live? Meu Deus, 1h20. Então é isso que eu Bom, tô. Que tem uma criança sentada aqui olhando para mim com uma cara de fome. bota na tela aí, bota na tela para dar um oi para nós, hein? O Fred também está aqui perto. Cadê? Quem está aí? Hã? A Helena, mas ela tá fazendo sinal assim, não. Não? Vira o celular rapidinho. Não. Não, ela fica brava. Fica brava? Não. Ela só Vai alimentar. A gurizada aqui, nós pedimos um lanche também. O meu já estava aqui me esperando. O papo foi muito bacana. Você viu que coisa boa essa tal de live, né? Eu sempre falo para as pessoas, Ó, a Alexa me mandando dormir. A importância de você visualmente conseguir utilizar o que você tem de ferramentas. Porque quanto que paga uma empresa para colocar uma placa daquela que às vezes não tem nem letra, só um joguinho de cores e umas imagens na BR que você passa 110 por hora. Às vezes é algum ponto de redução e tal, mas nem sempre. Então, o McDonald's é só um M que você vê de longe, você já sabe que é o McDonald's. Então não vá para grupo esse negócio de que não precisa, é besteira, vão achar que eu sou metido. Não, você vai ter que ir aprimorando devagarinho. Eu hoje não sobrou muita coisa do que quando eu comecei a faculdade. As condições e você vai se aprimorando. É o uniforme, né? Vai jogar no coxa é verde. Vai no jogo no Atlético é preto e vermelho. Pode ir. Ia falar algo? Me lembrei agora, você falou assim, quando a gente começou a faculdade, você lembra que grupo estranho a gente era? Porque você vinha do mundo de trabalhar com grupo estranho assim no contexto. Você trabalhava lá na Polícia Penal. Eu no começo, quando a gente começou a faculdade, eu não trabalhava. Eu nunca tinha trabalhado, porque eu tinha eu cuidava, lembra que eu cuidava da minha irmã? Lembro dela. Que tinha paralisia cerebral, então a minha vida era dedicada a ela, eu não sabia o que era trabalhar, nossa, enfim, eu não consigo nem me descrever quanto eu era extremamente limitada e não conhecia mundo nenhum. Aí a gente tinha, você lembra do nosso amigo, que na época era prefeito da Lapa? Léo, Joacir Gonçalves, um abraço, meu amigo. Você vê isso? O gaiteiro? Então tenta só. E aí a gente acabou fazendo uma conexão e ficando amigos, mas era um grupo muito estranho, porque a gente tinha assim um carcereiro, uma pessoa que não sabia nada da vida, extremamente perdida, o Eliseu, o policial, que até hoje é muito querido, ele era o mais inteligente de todos nós, assim, mais aplicado, né? Super, uma postura, assim, irretocável. E era um grupo de gente muito diferente que, de alguma forma, nos unimos e mantemos contato até hoje, né? E ainda bem que todos nós desenvolvemos, né? Tinha um que eu acho que era dono de um cartório. Coitado. É verdade. Coitado, pobre dono do cartório. Tinha o Joacir, que era... Eu não sei se ele estava prefeito quando ele começou, eu sei que depois acho que ele foi reconduzido lá pelo povo. Aí tinha o Eliseu,
Eliseu Terra. Quem mais que tinha? Os outros policiais civis também eram da nossa sala, lembra? Porque depois eu troquei Uhum. de sala. Era, né? É. O Urubatã, saudoso, O já não está Natanael, entre nós. Natanael. Tem um outro que esses dias falaram dele, tá lá para Fazenda Rio Jair, Grande. Hã? Jair. Jair? Uhum. Jair? Ah, era o. Nossa, que grupo bacana, cara. O pastor. Uhum. Ah, pastor. Tinha dois pastores, né, cara? Tinha Uhum. a Cleusa, ficou me devendo um livro, emprestei para ela, daí nunca mais, acho que ela não voltou para a faculdade. Vamos Cleusa. mandar, Tinha duas. Ei, vamos enviar para ela a gravação e falar, viu, o livro ainda tô tá É, eu esperando. tô Uhum. esperando aquele livro lá. Cleusa, É. Cleusa Maria Baldan, mas ela acho que parou a faculdade, porque eu não ouvi mais. É, a gente ficou ali, né, acho que 1 ano e meio juntos de manhã, depois eu fui para a noite e, e aí a gente fez uma ou outra matéria junto depois, mais lá na frente, mas aquele contato que nasceu lá naquele primeiro ano com aquele grupo estranho, que nós éramos um grupo estranho, deu muito certo, né? A gente conseguiu se 19, formar e foi. E, foi de vento em popa, né, e, cara? Não, uhum, e nós temos ali da face Harvard, nós temos delegado, por isso eu perdi o contato com muita gente lá, mas nós temos delegado, grandes tribunos que saíram de lá, inclusive um colega meu, Diógenes, que me uhum. surpreendeu bastante, filho do meu compadre, o moleque vem numa maratona e imersões e não sei o que, e tá, você fala, parece que tá na cabeça dele o Código de Processo e o Código Penal e leis esparsas. O cara é um gênio, um moleque novo, ainda muito dedicado, então aquilo foi o divisor de águas, né? Hoje a gente é outras Foi. pessoas, outras criaturas. E essa convivência desse grupo estranho, um foi ensinando para o outro como era e todo mundo foi desenvolvendo junto, né? E isso é bem gostoso. Hoje a gente olha lá para aquela vida de 20 anos atrás e percebe que tem um pouquinho da gente no outro, né? E, e, Tem. Foi. e de forma conjunta todos nós desenvolvemos. Eu, sinceramente, eu não acreditava que eu era o cavalo, pensei que eu fosse o cavalo paraguaio. Falei, estou com fôlego aqui, vamos correr, mas eu não sei se vai dar muito longe. Perdi 2 anos na faculdade, depois lá perto do final, passei no concurso, vazei, ó, cadê o rango? Se eu pudesse passar pelo celular aqui. Mas então, sem mais delongas, doutora, tem que alimentar aí teus pequenos, né? Que não são tão pequenos assim. Foi Não. uma satisfação imensa falar contigo. Cada vez que a gente conversa, é engraçado, fica tempo sem conversar. Quando conversa, é aquela alegria de 20 anos atrás. Um Uhum. abraço aí para os E quando teus um precisa pequenos. do outro, sempre estamos disponíveis, né? Isso é Incrível, né? bem Manda bacana. mensagem, tá lá. Foi rapidinho. Por isso que eu até falei, vou dar um galeto aqui, porque a recomendação da doutora Marcianeta tem que ir para ontem. E daí já dei um help lá para os parentes, para os amigos, e ficou tudo bem. Doutora, quer Ai, fazer muito considerações? obrigada. Então, Tuas... para a gente encerrar aqui, porque o café já até, o restinho do café que já até esfriou. Então, para encerrar, eu quero agradecer, quero parabenizar mais uma vez todo esse trabalho, né, essa metodologia que você criou, essa ideia extremamente necessário, esse trabalho que você está oferecendo, junto com o seu grupo. Então, parabenizar, dizer que eu fico muito feliz de perceber que um trabalho tão relevante foi pensado e vai ser desenvolvido, né? Que a gente, a população, os eleitores vão ter candidatos mais preparados e focados com o que eles de fato devem entregar enquanto vereadores. E fico muito feliz de saber que isso está acontecendo. Agradeço o convite. E claro, a gente podia conversar de muitas outras coisas mais técnicas e prazos e legislação específica, mas a gente fica assim à disposição para essa conversa mais séria, caso seja necessário. E eu fico à sua disposição assim que a gente conseguir conciliar a agenda, fazemos um novo café com prosa. Maravilha. Então, mas a ideia, pessoal, é exatamente essa: trazer informações relevantes, mas de uma maneira que pessoas não técnicas, não da área, pessoas não formadas em direito, possam entender. Porque cada um no seu Uhum, quadrado, temos grandes políticos, as pessoas são grandes quando elas focam. Você pega um milheiro de tijolos, você colocar um em cima do outro, você faz uma altura imensa. Se você uhum, espalhar, você não tem muito foco, né? São formas diferentes. E nós colocamos os tijolos empilhados mais ou menos na área do direito,
do direito eleitoral, do direito penal, então a gente respira e isso acaba ficando com a foicezinha um pouco mais preparada, né, para tirar esse tipo de mato. E E para claro, cada um no seu orientar. quadrado Uhum. e para orientar. E precisando, segue aí a doutora Marcianita. Quem assistiu ali pela Marcianita também pode me seguir, que novidades vêm aí. E quem quiser um café com prosa, é só mandar uma mensagem no direct. Doutora, felicidades, um abraço, obrigado mesmo, de coração. Alimente aí a pequena Helena, que está quase do seu tamanho. Eu também vou alimentar o dragão que me habita. E um abraço, até a próxima. Eu faço um fechamento que é o seguinte. É um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Fica uma coisa assim, quando é ao vivo ali, alguma palestra, fica beijo, forte abraço e até a próxima. Fiquem bem e em breve tomaremos outro café. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.